queremos hoje conversar um pouquinho com vocês. Eu quero tomar como base o livro dos Salmos, o capítulo 86. Capítulo 86. Eu vejo que muitas vezes o membro da igreja tem algumas perguntas. Normalmente eles não fazem essas perguntas, mas eles têm. Como que é a vida de um líder, de um pastor, de alguém que está na liderança de uma igreja? Como que ele gasta a segunda-feira dele? E a terça? E a quarta? E a quinta? E a sexta? E o sábado? E o domingo? Como que é a vida de oração, a vida de jejum, o devocional dele, a leitura bíblica? Como que ele administra esse tempo espiritual? Como que ele recebe as mensagens? Eu não sei se já passou essas perguntas, né, na mente de vocês. Quando eu estava aí sentado nas cadeiras e tal, pertencendo às igrejas, muitas vezes me passava isso pela cabeça. E eu nunca ouvi nenhum pastor compartilhar isso, né? Eles nunca compartilham e a gente nunca fica sabendo. Só que hoje também eu não vou compartilhar isso. Mas eu vou compartilhar um aspecto da minha vida, uma característica que eu tenho, que é de estabelecer alvos no começo do ano. A Rose até estava cobrando de mim, às vezes são tão secretos esses alvos que eu nem compartilho com ela, né? Mas agora eu estou compartilhando com toda a igreja os alvos desse ano. Eu coloquei 5 objetivos, orei buscando do Senhor. Senhor, eu quero 5 objetivos, não 4, não 6, 5 objetivos, 5 pedidos, 5 alvos. Eu preciso, Senhor, desses alvos, que eles venham das suas mãos, do seu trono. E eu lendo o livro dos Salmos no período de férias, meditando, eu me deparei no Salmo 86, 87, 88, 89. E aqui eu extraí então 5 pedidos para que estivesse colocando diante de Deus e orando durante esse ano. Eu quero ler esse Salmo 86 e depois mostrar esses alvos, esses pedidos para cada um de vocês. A palavra de Deus nos diz assim no versículo 1, a partir do versículo 1 do Salmo 86: Inclina ao Senhor os teus ouvidos e ouve-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda a minha alma, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus, salva o teu servo, que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo o dia todo. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Tu, ó Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em amor para com todos os que te invocam. Dá ouvidos, ó Senhor, à minha oração, atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamarei a ti, pois me responderás. Entre os deuses não há semelhante a ti, ó Senhor, não há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, ó Senhor, glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Unifica o meu coração para temer o teu nome. Louvar-te-ei, ó Senhor Deus meu, de todo o coração. Glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é o teu amor para comigo. Livraste a minha alma das profundezas da sepultura. Ó Deus, os soberbos se levantam contra mim, as assembleias dos tiranos procuram a minha vida, homens que não têm consideração para contigo. Mas tu, ó Senhor, és Deus compassivo e gracioso, lento para irar-se e abundante em amor e fidelidade. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal da tua bondade, para que vejam aqueles que me odeiam e se confundam, pois tu, ó Senhor, me ajudaste e consolaste. Amém. Eu quero usar como título, como tema, pedindo a Deus. Na verdade eu coloquei 5 pedidos a Deus. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, você sabe o que está escrito lá, não precisa nem abrir. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. O versículo 8 diz: porque todo aquele que pede, recebe. Amados, muitas vezes eu e você não temos porque não pedimos, não alcançamos porque nós não buscamos, não se abre para nós portas porque nós não batemos. Nós podemos ver que o rei Davi, ele recebera muito de Deus, porque ele pedia muito.
Se você meditar um pouquinho nos salmos de Davi, você vai ver o quanto Davi derrama o coração, derrama a alma, chora diante de Deus, agradece a Deus, exulta a Deus, busca a Deus, para que Deus possa suprir todas as suas necessidades. Consequentemente, Davi, ele fora abundantemente visitado por Deus. Bênçãos foram derramadas sobre a vida de Davi. Ele alcançou muitas promessas de Deus para a sua vida. Deus se agrada daqueles que buscam nele o suprimento para as suas necessidades. Nós precisamos aprender a depender de Deus, buscar de Deus para suprir, para que Ele venha suprir as nossas necessidades. Como eu estava dizendo, eu coloquei diante de Deus 5 pedidos, 5 alvos, falando: Deus, eu preciso alcançar esses alvos este ano. Eu preciso, Senhor, alcançar esses alvos este ano. Dá-me, Senhor, esses alvos este ano. O primeiro está no versículo 17 do Salmo 86. A parte inicial do versículo está escrito assim: mostra-me um sinal da tua bondade, ou mostra-me um sinal do teu favor, conforme a versão. O primeiro pedido: dá-me um sinal. Dá-me um sinal. Davi, ele nunca duvidou de Deus, mas ele buscou um sinal de Deus, ele buscou um carinho de Deus, ele buscou uma demonstração do afeto, da bondade, do favor de Deus. Ele disse: Senhor, dá-me um sinal. Eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor é bom, eu sei que a sua boa mão está estendida sobre a minha vida, eu sei que eu estou caminhando à sombra das suas asas, eu sei que o Senhor me ama, mas Pai, por gentileza, dá-me um sinal da sua bondade, dá-me um sinal do seu favor, seja favorável para comigo, dando-me um sinal. Toca, Senhor, a minha vida com um sinal. Em João capítulo 2, versículo 11, quando Jesus efetuou o seu primeiro milagre, transformando águas em vinho, a Bíblia diz que este foi o primeiro dos sinais que Jesus realizou, revelando a sua glória. Este foi o primeiro dos sinais que Jesus realizou, revelando a glória dele aos seus discípulos. Exatamente isso que Davi ora pedindo aqui: mostra-me um sinal da tua bondade, dá-me um sinal da tua bondade. Senhor, eu estou andando por fé, eu não estou andando por sinais, não estou andando por vista, mas a fé que eu tenho em Ti, Senhor, me permite alcançar um sinal da sua bondade. Senhor, dá-me um sinal da sua bondade. Eu preciso, Senhor, experimentar esse ano uma liberação, um sinal do favor do Senhor para comigo. Senhor, dá-me um sinal, trazendo curas, trazendo milagres, operando maravilhas, Senhor, alterando situações que aos olhos dos homens são situações inimagináveis, inalteráveis, difíceis. Senhor, dá-me um sinal da sua bondade. Nós pedimos um sinal porque o Senhor pode dar esse sinal. Nós pedimos um sinal porque o Senhor é grande. Olha o versículo 10: pois Tu és grande e operas maravilhas. Senhor, o Senhor opera maravilhas, por isso que nós pedimos um sinal. Dá-nos o Senhor um sinal. Operas, Senhor, maravilhas no nosso meio. Dá-nos, ó Deus, um sinal da sua bondade. Eu quero, Senhor, um sinal do seu favor. Sinal da bondade do Senhor em que áreas, em que situações? No trabalho, nos estudos, na família, na empresa, na saúde, no ministério, nas finanças. Senhor, nós precisamos um sinal da sua bondade. Amados, quantos empresários que estão lutando justamente, que estão lutando de uma forma honesta, procurando ser honesto em todos os segmentos, estão aí ano após ano lutando, tendo reveses, tendo lutas de sabores, estão pensando em desistir, e nós estamos orando, eu estou orando dizendo o seguinte: Senhor, dá um sinal da sua bondade a esse empresário, manifesta, Senhor, um sinal da sua bondade nessa empresa. Mostra, Senhor, que o Senhor está com ele. Mostra, Senhor, que ele é teu servo. Mostra, Senhor, que há diferença entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem ao Senhor. Dá, Senhor, um sinal da sua bondade. Quantas famílias estão precisando de um sinal da bondade de Deus? Muitas vezes o marido está cheio do Espírito, está todo aleluiado no fogo,
e a esposa remando para trás, a esposa com dificuldades, e a esposa não crê, e a esposa não concorda, e a esposa lamenta, e a esposa duvida, e a esposa... Senhor, dá um sinal da sua bondade a essa esposa. Muitas vezes a esposa está cheia do Espírito, cheia do fogo, e o marido é um cabeção, não crê em nada, tudo é, eu não vejo assim, eu vejo diferente, eu penso que é assim, eu não sei o que, tá? Senhor, dá um sinal da sua bondade a esse esposo, para que os dois, Senhor, possam crescer no Senhor, andar no teu Espírito. Muitas vezes os pais estão cheios do Espírito, mas os filhos não. Os filhos querem não sei o que, né? Cai na do mundo, cai nas propostas de Satanás. Senhor, dá um sinal da sua bondade a essa família, que todos, assim como João Batista, que fora cheio do teu Espírito desde o ventre, que todos, Senhor, sejam cheios do teu Espírito, cheios da sua presença. Traga, Senhor, um sinal da sua bondade nesse lar, nessa família. Finanças, coloca, Senhor, um sinal da sua bondade nas finanças do seu povo. Dá, Senhor, o sinal da sua bondade nos ministérios. Dá, Senhor, o sinal da sua bondade na saúde. Pessoas que entram ano e saem ano, entram ano e saem ano, reclamando daquela dor. Senhor, cura completamente, dá um sinal da sua bondade, para que essa pessoa possa se livrar, se libertar disso e servir ao Senhor mais intensamente, com muito mais disposição. Eu estou orando esse ano dizendo: Senhor, dá-me um sinal da sua bondade. Senhor, eu quero ver um sinal do seu favor. O segundo pedido que eu tenho feito a Deus está aqui no versículo de número 16. Volta-te para mim, tem misericórdia de mim, concede a tua força ao teu servo. Esta expressão aqui, concede a tua força ao teu servo. Eu tenho orado, tenho dito: Senhor, dá-me forças. Deus, eu preciso de forças. Deus, eu preciso de forças. O Arno estava compartilhando conosco agora há pouco, antes do primeiro culto, que ele viu o nosso presidente chegando Suíça, Davos, e ele chegou lá e teve que pegar um helicóptero para ir aonde está a reunião, que ele está participando de uma reunião lá. E a hora que ele chegou, os repórteres já no avião colocaram o microfone na boca dele. Ele assim, cansado, com olheira, não queria nem falar, estava assim, cansado, mas nem começou ainda a governar. Mas ontem ele estava aqui no Rio Grande do Sul, foi para Brasília, agora está na Suíça. Mas ele precisa de forças. Ele precisa de forças. Eu já tive experiência de pegar um avião aqui em Curitiba, e depois de 30 horas está no outro lado do mundo. Cheguei lá, dormi 4 horas, andei mais 4 horas de carro, cheguei lá, tinha um auditório assim, esperando para que eu pregasse, sem comer, sem almoçar, sem nada, e tinha que pregar a palavra do Senhor. Senhor, dá-me forças. Dá força, Senhor, ao líder de grupo familiar, para que cada reunião ele tenha disposição, ele tenha energia, ele tenha gás, para estar ali cheio de fé, cheio de ânimo, para estar liderando aquela reunião. Dá força, Senhor, para cada membro da igreja, para que possa estar participando e aproveitando tudo aquilo que o Senhor está despejando sobre nós desse ano. Dá forças a nós, Senhor. Precisamos de forças, amados, forças, de muita força. Amados, Deus é a fonte de toda força e poder. Davi não busca aqui a força do dinheiro, Davi não busca aqui a força da fama, Davi aqui não está buscando a força do poder da mente, do pensamento positivo. Davi, ele não busca a força das pirâmides, da cabala, da numerologia, dos cristais, dos gnômios, da cromoterapia. Davi está buscando aqui a força em Deus, a força e a energia vinda de Deus, através do Espírito Santo, porque Ele é a fonte de toda força, Ele é a fonte de toda energia, e esta força que vem dEle, que vem do Senhor, esta força constrói, essa força edifica, essa força é pura, ela não polui. Dá-me força, Senhor. Eu preciso estar plugado em Ti, eu preciso estar ligado em Ti, eu preciso estar linkado, conectado contigo, Senhor, recebendo do Senhor forças no meu físico, na minha alma, no meu espírito, para realizar a Sua obra, Senhor. Deus, são tantos os desafios, são tantas as oportunidades.
Paulo certa feita pediu oração dizendo o seguinte: orem por mim, para que eu possa aproveitar grandemente, com muita ousadia, uma porta que Deus me abriu. Ele está dizendo: Deus me abriu uma porta, mas eu preciso de forças para aproveitar esse favor de Deus. Força. A força que vem do Senhor consola, salva, protege. É uma força maravilhosa, é uma força que nos edifica, que nos eleva. O Salmo de número 18, os versículos 1 e 2 diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. Que declaração de Davi! Como ele abre o peito, como ele abre o coração, e ele mostra, ele revela porque ele fez tanto sucesso, porque ele alcançou tanto êxito, porque o Senhor era a força dele. Ele continua no versículo 2: o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem me refugio. Ele é o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Os versículos de número 32 e 33 diz assim: é Deus que me arma de força e aperfeiçoa o meu caminho, faz os meus pés como os das corças, coloca-me em segurança nos lugares altos. O Senhor é minha força. Amados, nós precisamos estar conscientes de que precisamos alcançar a força de Deus. Deus quer partilhar, dividir comigo e consigo a força dele, e nós precisamos dessa força, nós precisamos desse ânimo, nós precisamos dessa coragem, nós precisamos da ousadia. Amados, nós somos o único povo na face da terra que temos o direito de, ao amanhecer na segunda-feira, se o despertador toca às 5 da manhã, às 6, às 7, às 8, não importa o horário, você abre os olhos e você tem forças para sair da cama e para enfrentar o dia, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Forças, ânimo, coragem, disposição. A Bíblia nos mostra no Salmo de número 28, Salmo 28, o versículo 8 diz assim: o Senhor é a força do seu povo, o Senhor é a força do seu povo. Salmo 28, 8: a fortaleza salvadora do seu ungido. O Senhor é a força do seu povo. Amados, quantas pessoas estão achando que mais um certificado vai lhe dar forças para ser um conquistador? Quantas pessoas que estão achando que se tivesse mais uma amizade influente, poderia conquistar isso, aquilo, aquilo outro? Quantas pessoas estão achando que se tivesse mais um carro, aí teria forças para ganhar isso, aquilo, aquilo, aquilo outro? Mas nós temos que focalizar a nossa esperança, a nossa busca no Senhor. Ele é a nossa força, Ele é a nossa força. Vamos buscar em Deus o ânimo, a coragem, a saúde. Vamos buscar em Deus a ousadia, a intrepidez, a alegria. Vamos buscar nele. Vamos cantar como Davi cantou, dizendo: Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Davi diz: eu recebo a força de Deus, e Ele desembaraça o meu caminho, e eu caminho livremente. Amados, o que tem de gente com o caminho embaraçado, não consegue avançar, não consegue caminhar. Você conversa com a pessoa, ela só lamenta, ela só diz que está difícil, ela só diz que não dá certo, ela só diz que não consegue, ela só diz que está tudo errado, o caminho embaraçado. Davi diz: o Senhor é minha força, por isso o meu caminho está desembaraçado. Pessoas colocam a mão num projeto, dali 3 meses desiste. Coloca no outro projeto, 2 meses desiste. Coloca no outro projeto, 3 meses desiste. Diz: acho que não é isso que Deus quer de mim, eu estou pensando em mudar, eu estou pensando em fazer outra coisa, porque não é bem assim, porque... não tem forças para continuar, estão embaraçados. Deixa eu dar um mau testemunho para vocês aqui, um testemunho. Nós temos a ITM, Escola de Treinamento Ministerial. No segundo ano nós temos uma sala que comporta 150 alunos, no segundo ano. 150 alunos à noite, 150 alunos de manhã. Então dá para colocarmos nos 2 turnos 300 alunos na Escola de Treinamento Ministerial.
Mas no primeiro ano, nós deveríamos abrir inscrições para quantos alunos? Para 150, não é? Porque para o segundo ano só cabe 150 na sala. Mas sabe quantas vagas nós abrimos no primeiro ano? Umas 200. Sabe por quê? Porque nós já sabemos que pelo menos uns 50 vão desistir. Não vão concluir o curso, não vão terminar o primeiro ano. Não vão terminar o primeiro ano. Não é um testemunho esse? Crentes que não têm forças para avançar, crentes que não têm forças para romper, crentes que não têm forças e que não experimenta o sabor de uma conquista, nunca conquistaram nada. Nunca conquistaram nada. Quantas vezes você começou um cursinho de inglês e não passou do primeiro semestre? Para no meio do caminho, desiste, desanima, não tem forças. Esse ano eu vou trabalhar com artesanato, e daqui 6 meses, cadê o artesanato? Virou pó, virou barro. Não, agora, porque eu vou fazer isso, e já não faz mais. Não, porque agora não tem forças para começar algo e ir até o fim, romper, concluir. Davi disse: o Senhor é a minha força, o Senhor é aquele que desembaraça o meu caminho. E eu caminho de uma forma segura, como uma corça, nos lugares altos, nos lugares elevados. E ser constante. Amados, nós precisamos da força do Senhor. É Ele que nos impele para a frente. É Ele que nos impulsiona para a frente. É Ele que nos ajuda. E eu tenho orado esse ano, tenho dito: Senhor, dá-me forças. Dá-me forças. Nós saímos de uma reunião agora de uma semana, de segunda a sexta-feira. Estávamos trabalhando no nosso planejamento anual, na nossa agenda anual. Interessante que faltou final de semana. Tanta coisa que nós tínhamos que programar, agendar, ver isso, aquilo. Fora viagens e compromissos, mas muita coisa, muita coisa. E nós colocamos alguns alvos de crescimento da igreja. Mais 150 grupos familiares. Alcançarmos mais 150 grupos familiares. Isso significa mais 300 líderes, pelo menos. Isso significa 2.250 crianças. Aliás, 2.250 novos membros. Isso significa 350 crianças a mais. Nós precisamos de pelo menos mais 60 professores para a escola bíblica infantil. Isso significa perto de 400 jovens a mais, 380 juniores e adolescentes a mais, 15 novos coordenadores de grupos familiares. Isso significa que nós precisamos ter no mínimo um culto a mais para comportar todo mundo. Bastante trabalho. Bastante trabalho. Senhor, dá-nos força. Amém? Senhor, dá-nos forças. Porque nós queremos saquear mais o inferno. Nós queremos libertar mais os oprimidos. Nós queremos compartilhar mais do amor de Deus. Nós queremos ministrar mais da graça de Deus às vidas, aos corações. Senhor, dá-nos força. Mas a força, ela não é uma força material, não é uma força financeira, não é uma força intelectual, não é uma força mental. É uma força que vem do Senhor. Nós estamos dizendo: Deus, queremos estar plugados em Ti e extrair do Senhor toda a nossa suficiência, tudo aquilo que precisamos, Senhor. Terceiro pedido que eu tenho feito está aqui no Salmo 89, versículo 15. Bem-aventurado o povo que aprendeu a aclamar-te e que anda à luz da sua presença, ó Senhor. Eu tenho pedido: dá-nos um povo, Senhor. Primeiro pedido, o coral aqui já decorou. Primeiro pedido, dá-me um sinal. Segundo, dá-me forças. Terceiro, dá-me um povo. Dá-me um povo, Senhor. Dá-me um povo, Senhor. Amados, não existe líderes sem povo. Não existe. A força do líder é o povo. Se há um povo, há uma liderança e há uma força. Se não há um povo, não há força. Não tem liderança que faça alguma coisa sozinho. Não tem como.
Não tem como. O seu dízimo, a sua oferta, o seu 10 centavos, 50 centavos, não importa o valor, é tão precioso para a obra de Deus, para o reino de Deus. Muitas e muitas e muitas vidas são abençoadas, alcançadas, tocadas, necessidades são supridas, porque você participa, porque você coopera, porque você se apresenta, porque você se dispõe. Líder de grupo familiar, os membros do seu grupo é a sua força. Certa feita, eu conversando com o pastor, ele começou a reclamar de alguns membros, algumas famílias da igreja dele. Eu falei: pare com isso. Essas famílias, esses membros é a tua força. Você está enxovalhando, falando mal da sua força. Você não pode falar mal dos seus membros. Você tem que amar os seus membros. Você tem que orar por eles. Você tem que abençoá-los. Você tem que encorajá-los. Você tem que torná-los mais do que vencedores em Cristo Jesus. Líder de grupo familiar: porque eu tenho uma ovelha que está dando problema. Glória a Deus. Vá aos pés do Senhor, vá ao jejum, à oração, alcance a vitória juntamente com essa ovelha. Que coisa tremenda quando alguém vence Satanás, esmaga Satanás mais uma vez. O povo, amados, é a força. Eu tenho orado: Senhor, dá-nos um povo, dá-nos um povo. Bem-aventurado o povo que aprendeu a clamar-te, Senhor, a exaltar o teu nome. Em Josué, no capítulo 6, vocês conhecem bem a história, versículos 14, 15, versículo 20, quando eles estão ali conquistando, para conquistar Jericó, o Senhor dá uma estratégia de que eles deveriam rodear a cidade, uma vez por dia. No 7º dia, eles deveriam rodear 7 vezes. Depois, estavam à frente, Josué com os sacerdotes, eles estariam tocando o chofar, a buzina. E depois do toque do chofar, o povo deveria fazer o quê? Gritar. Diga comigo: gritar. Gritar. O povo deveria gritar. Mas quando eles tocaram o chofar, os sacerdotes, os muros caíram. Foi isso que aconteceu? Não. Quando o povo gritou, os muros caíram. Quando o povo gritou, as muralhas viraram pó. Percebe, amados? Eu tenho orado: Senhor, dá-nos um povo, Senhor. Eu estava compartilhando no primeiro culto que participamos de uma igreja presbiteriana renovada. Quando eu era criança, os meus pais eram membros dessa igreja, e tinha um hino nos encontros de avivamento, nas reuniões, que dizia o seguinte: eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, e nem a ele pertencer. Eis que surge um povo forte. Mas e era um povo forte mesmo. Nós marcávamos vigílias de oração, e íamos até às 5 horas da manhã. Só que ninguém ia de carro, todo mundo ia a pé. Andávamos 10 quilômetros no meio de carreadores de café. E só que quando a gente voltava às 5 da manhã, estava chovendo. Sabe o que a gente fazia? A gente tirava o sapato, arregaçava a calça, as mulheres puxavam os vestidos e vinha amassando barro, 10 quilômetros, estrada fora. Lamentando, chorando, reclamando? Não, cantando louvores a Deus, marchando, orando, cantando. Era assim, amados, um povo forte. Um povo que não estava tão preocupado com um confortozinho de: choveu, então hoje eu não vou no culto, eu vou ver que programa que tem agora à noite na televisão. Olha, vocês sabem, hein? Vocês, depende da televisão, olha aí. Pode ser Filco. Mas, amados, às vezes: não, está chovendo hoje, então não vou, porque às vezes tem carro na garagem, tem isso, tem aquilo. Mas um povo forte, um povo que participa das vigílias de oração. Nós marcamos quantas vigílias, Tirso, esse ano? 4, só 4 vigílias, amados, o ano todo, só 4 vigílias. Lá na chácara, porque aqui não dá para fazer barulho por causa dos vizinhos, né? Mas lá na chácara, a única coisa que você pode incomodar são as vaquinhas que estão ao redor lá. Orar, clamar ao Senhor, cantar louvores, dançar na presença do Senhor, com toda a liberdade. Vigílias de oração. Temos programas de relógios de oração, jejuns. Povo forte, o povo que sabe que devemos adorar a Deus, só Jesus é nosso Senhor, e devemos lutar contra Satanás, só Ele é o nosso inimigo. Um povo forte. Dá-nos, Senhor, um povo forte. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1, versículo 17, que quando João Batista nascesse, ele iria preparar ao Senhor um povo bem disposto. Um povo bem disposto. Um povo que topa fazer a obra, que se dispõe, diz: eis-me aqui, conte comigo,
Quando você diz, eu preciso de um voluntário, tem 20 na sua frente. É assim, amados, um povo bem disposto. Dá-nos, ó Deus, um povo assim. Em quarto lugar, no versículo 89, aliás, no capítulo 89, versículo 20, está escrito: achei a Davi meu servo, com meu santo óleo o ungi. Eu tenho orado, dá-me unção. Dá-me unção. Senhor, uma unção nova, uma unção fresca. Não importa, Senhor, o quanto eu já tenha recebido. Não importa, Senhor, o quanto o Senhor já derramou sobre a minha vida. Senhor, mas eu quero uma unção nova. Mas não tem unção nova. Senhor, cria uma então. O Senhor é criador. O Senhor pode todas as coisas. Senhor, eu quero uma unção diferente. Unja-me, Senhor. O texto diz: achei a Davi meu servo, com meu santo óleo ungi. Eu ungi a Davi. É bíblico, está na palavra. Ele quer ungir a sua vida este ano, amados, de uma forma diferente, de uma forma como você nunca experimentou. Ou você acha que você já esgotou Deus? Ou você acha que você já alcançou tudo em Deus? Com certeza não. Senhor, dá-me uma unção nova, dá-me uma unção diferente. Senhor, compartilhe a sua presença comigo de uma forma inusitada, de uma forma ímpar. Senhor, nós queremos, Senhor, uma unção fresca, a presença do Senhor, a comunhão com o teu Espírito Santo, como nunca antes. Deus, o Senhor ungiu a Davi de uma forma toda específica. O Senhor ungiu a Filipe para pregar em Samaria. O Senhor ungiu a Estevão. O Senhor ungiu a Pedro, a João, a Paulo. O Senhor ungiu a tantos homens, que eles abalaram o mundo de então. Senhor, unge as nossas vidas. Eu estava ouvindo um testemunho, e eu tenho a fita, eu vi a mensagem, quando Catherine Kuhlman foi ministrar num evento, lá na Universidade do Oral Roberts. Interessante que ela estava inaugurando um local, consagrando um local, e ela foi ministrar, e eu tenho a mensagem dela, a ministração dela lá, tremendo, gostoso, poderoso, foi maravilhoso. Mas me parece que ela ficou um dia em Oklahoma, depois viajou, já tinha outro compromisso. E a narrativa sobre a saída dela em Oklahoma diz o seguinte: que quando ela chegou em Oklahoma, as pessoas na cidade começaram a passar em frente às igrejas. Se a porta estava fechada, eles batiam, se estava aberta, eles entravam e diziam o seguinte: eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Ela foi embora. Uma semana depois dela ter saído da cidade, uma semana depois, as pessoas ainda na rua, muitas vezes passavam em frente à igreja, se ajoelhavam, choravam e confessavam os seus pecados. Unja-me, Senhor, com teu óleo. Unja-me, Senhor, com teu óleo. Dá-nos, ó Deus, uma unção diferente. Dá-nos, ó Deus, uma unção que faça com que o inferno literalmente trema, tenha medo da presença do Senhor. Quantos querem essa unção sobre a sua vida este ano? Aleluia, glória a Deus. Dá-nos, ó Deus, esta unção. Dá-nos, ó Deus, a sua presença. Precisamos, Pai, dessa unção poderosa. E por último, no Salmo 86, versículos 1 e 6, Salmo 86, 1 diz assim: inclina ao Senhor os teus ouvidos e ouve-me. Versículo 6: dá ouvidos ao Senhor a minha oração, atende a voz da minha súplica. Dá ouvidos, Senhor, a minha oração. Espírito Santo, faça-me um homem de oração. Deus, faça-nos uma igreja de oração. Orar é agir em dependência de Deus. Se você depende de Deus, você ora. Se você não depende dele, se você não precisa dele, você não ora. Orar é ter a firme disposição de não ter nenhuma decisão sem antes consultar os céus. Orar a Deus. Davi diz: dá ouvidos, ó Senhor, a minha oração, atende a voz das minhas súplicas, Senhor. Ouça-me, Senhor. Certa feita eu ouvi o testemunho de um pregador, de um pastor, meu pai que contou esse testemunho. Era um homem de oração. Ele enfrentava todas as lutas na oração. Certa feita tinha uma pessoa que precisava ser tirada de uma propriedade da igreja. Era uma pessoa ímpia, que estava causando problemas.
Aí foram lá, conversaram, colocaram advogado, fizeram isso, fizeram aquilo, e o cara não saía. Aí chegou aos ouvidos do pastor e tal: olha, está um problema assim, assim, assim. Não tem problema não, vamos orar. 24 horas depois, o homem desesperadamente saiu da propriedade, correndo. Vamos orar. Muitas vezes eu e você não temos o que precisamos porque não oramos. Vamos orar. Precisamos orar. Precisamos clamar ao Senhor. Aqui embaixo, nessa área aqui embaixo, tem um centro de oração. Os grupos familiares são escalados. Eu não sei qual o período, mas dá quanto tempo? Líder, quanto tempo você é escalado para oração aqui? Cada 3 meses? Mais ou menos isso? 2 meses, pouquinho? Enfim, a cada 60 dias ou mais, os grupos são escalados para estarem aqui meia hora antes do culto, às 5 horas da tarde, meia hora antes. E o culto das 7h30, das 19h30 às 7 horas. Então, 16h30 e 19 horas aqui embaixo orando. Se o seu grupo for escalado para oração, venha para a oração. Pelo amor de Deus, venha para a oração. Crie em você um desejo de estar aos pés do Senhor, a orar, a falar com Ele. Ore. Ore. Mesmo que você não esteja escalado para a oração, venha 15 minutos antes e passa na salinha de oração. E se porventura você vier diretamente para o templo, ao invés de ficar conversando da direita à esquerda, para ver se fulano cortou o cabelo, se não cortou o cabelo, se isso, se aquilo, não sei o que, não sei o que, senta na sua cadeira, curve a sua cabeça e ore a Deus. Ore a Deus. Amados, eu fui criado numa igreja e quando nós chegávamos antes do culto, ninguém sentava no seu banco sem antes dobrar o seu joelho e orar ao Senhor. Depois ele levantava e se assentava. Orar ao Senhor. Nós precisamos resgatar isso, amados. Oração. Orar ao Senhor, clamar ao Senhor. Você pode imaginar, você chega aqui, muitos já chegam atrasados, né? Eu não estou falando para isso, eu estou falando para aqueles que chegam no horário. Chegam 5 minutos antes, 10 minutos antes. Você chega e fica conversando, aí começa o louvor. Aí você não sabe onde você está, né? Até você apagar aquela confusão na mente, aquelas más notícias, aquela confusão, intriga, e entrar na presença do Senhor, acabou o louvor. Então entre aqui, se assente, comece a orar. Se alguém vier conversando, diz: depois do culto eu falo com você. Agora eu quero falar com o Criador do Universo. Tenho uma agenda com Ele, tenho um horário com Ele agora. Abra sua Bíblia e leia um texto. Fique na presença do Senhor. Senhor, ouça a minha oração. Senhor, dá-me um sinal da sua presença. Senhor, dá-me forças. Dá-me forças. Senhor, eu preciso de um povo, Senhor, poderoso, sem temor. Dá-me, Senhor, unção. Ouça, Senhor, a minha oração. Nós pedimos porque sabemos que Deus pode e quer responder às nossas orações. Ele é grandioso, Ele é poderoso, Ele quer responder às nossas orações. Se você quiser fazer desses alvos também alvos para a sua vida este ano, faça. Comece a clamar: dá-me, Senhor, um sinal da sua bondade. Dá-me força, Senhor, eu preciso de forças. Senhor, eu quero ser participante de um povo, Senhor, guerreiro, aguerrido, ousado em Ti. Senhor, dá-me uma unção especial. Senhor, precisamos dessa unção, precisamos. Faça-nos, ó Deus, pessoas de oração, pessoas de santidade, de retidão na sua presença. Mas com certeza Deus vai responder ao nosso clamor, amém?